Oi pessoal, vamos resolver agora o item 87 do simulado Enem 5. Esse item ele trabalha com o cálculo de volume da esfera e com o princípio de Cavalieri. E também ele trabalha com a habilidade 8, que trata de resolver uma situação-problema envolvendo conhecimentos geométricos. Então vamos lá, nessa situação o Rodrigo ele tem uma vela esférica de raio igual a 3. E aconteceu uma queda de energia e o Rodrigo não tinha como saber as horas. Mas ele lembrou que a vela perde um volume de 3 centímetros cúbicos a cada meia hora e decidiu que ele ia associar essa informação ao tempo. Então, a altura da vela, depois de 2 horas, vai ser igual a quanto? Essa é a pergunta do enunciado e essas são as informações que a gente tem. E também o enunciado da aproximação de π igual a 3. Então, antes de começar a pensar sobre essa situação, vamos calcular o volume da esfera inteira. A gente também sabe que a esfera ela nunca foi queimada antes. Então, para calcular o volume da esfera, vamos lá. Então, o volume da esfera, a gente sabe que é V igual a 4 sobre 3 π R ao cubo. E fazendo esses cálculos, a gente vai encontrar 108 centímetros cúbicos. Outra informação que a gente consegue tirar desse enunciado é que como em meia hora a vela perde, a vela queima, né? 3 centímetros cúbicos, a gente tem que em 2 horas a vela vai perder 12 centímetros cúbicos. E como o volume total da vela é de 108 centímetros cúbicos, a gente sabe que a gente vai conseguir trabalhar só com a metade dessa esfera, ou seja, com a semisfera, a parte de cima dela, né? Porque o 12 que a vela perdeu é menor do que a metade do volume total da esfera. Então, pelo princípio de Cavalieri, eu vou fazer um desenho aqui, talvez não fique bom, mas espero que dê para entender. Pelo princípio de Cavalieri, se a gente tem uma semisfera de raio 3, então, portanto, a altura dessa semisfera também vai ser 3, e um cilindro de raio 3 também, e altura 3, com um cone inscrito nele, de raio 3 e altura 3 também, a gente tem que o volume dessa semisfera é igual o volume do cilindro menos o volume do cone. Então, pelo princípio de Cavalieri, a gente sabe que se a gente cortar essa semisfera e se cortar esse cilindro também numa mesma altura, os volumes vão ser iguais. Então, por exemplo, esse volume aqui vai ser igual a esse volume desse cilindro de altura H, considerando que essa altura aqui é H, né? Vai ser o volume desse cilindro de raio 3 e altura H, menos o tronco de cone de raio da base maior 3, altura H. E o raio da base menor, a gente consegue deduzir que é 3 menos H. Porque aqui nesse cone menor que vai sobrar, a gente vai ter que ele tem altura de 3 menos H. Porque o tronco de cone tem altura H, o cone grande tem altura 3, então ali vai ser 3 menos H. E aqui a gente tem um triângulo isósceles. Então essa medida aqui, 3 menos H, vai ser igual ao raio da base menor do cone. Do tronco de cone, desculpe. Então, com essas informações, deixa eu só apagar aqui rapidinho. A gente vai ter que o volume do segmento esférico, que é aquela parte que foi perdida quando a vela acendeu depois de 2 horas, né? Vai ser V é igual a 12, que nem a gente já descobriu, e vai ser igual ao volume do cilindro, que é π vezes 3 ao quadrado, porque o raio é 3 vezes a altura H, menos H π sobre 3 vezes 3 ao cubo, 3 ao cubo não, 3 ao quadrado, desculpe, mais 3 menos H ao quadrado, mais 3 vezes 3 menos H. Porque esse é o volume do tronco de cone, né? Então, resolvendo essa equação, a gente vai chegar numa equação de terceiro grau,
que é H ao cubo menos 9H mais 12 igual a zero. E a gente pode escrever como se fosse uma função, então chamando de y. Então vai ficar y igual a H ao cubo menos 9H mais 12. E como uma equação de terceiro grau ela é um pouco mais chatinha de resolver, antes de resolver a gente pode tentar fazer uma análise sobre ela para tentar tirar o máximo de informação que a gente conseguir. E caso a gente consiga tirar informação suficiente para resolver o item antes de resolver a equação em si, perfeito. Então a gente sabe que a altura H tem que ser entre 0 e 3. Se o H for 0, o y vai ser 12. Então vamos testar para H igual a 1. Para o H igual a 1, o y vai ser igual a 3. Para o H igual a 2, o y vai ser igual a menos 16. Então, para o y, a gente sabe que entre h igual a 1 e h igual a 2, a gente vai ter o y igual a 0, né? Que é o que a gente quer, que é essa equação aqui que a gente achou primeiramente. Então, com essas informações, a gente sabe que o h vai estar entre 1 e 2. E desse modo, a altura x, que é o que a gente quer descobrir, né? A altura x total da vela, que vai ser 6 menos h, vai estar entre 4 e 5. Vai estar entre 4 e 5. Porque se o h for 1, a altura vai ser 5. Se o h for 2, a altura vai ser 4. Então, como a gente já chegou nessa informação e essa informação é o suficiente para responder o item. Porque a única alternativa que apresenta um valor de x entre 4 e 5 é a alternativa letra D, e portanto esse é o gabarito. Espero que tenham entendido e até a próxima!